tarde a todas e a todos. Minhas primeiras palavras são de agradecimento à organização do evento. Parabéns por ter organizado um evento já na sua sexta edição, desse porte, né? O Fábio e a toda a equipe envolvida com a organização. Muito obrigada pelo convite, é uma honra para mim estar aqui, dividindo a mesa com a professora Cassandra. O que eu trouxe, a minha fala, na verdade, ela corresponde a um trabalho que eu faço dentro da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu sou professora de literatura brasileira e comecei de 5 anos para cá a pesquisar os manuscritos da Carolina Maria de Jesus, a maior parte dos quais está sob a guarda da Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Eles estão em forma de microfilmes, então há 10 rolos de microfilmes, né, cobrindo cerca de 5.000 páginas de manuscritos. E não precisa dizer que, ao começar a mexer com essas imagens, né, esses manuscritos, eu tenho, na verdade, trabalho com uma equipe de graduandos que, na primeira fase da pesquisa, se dirigiam à Biblioteca Nacional para fazer a transcrição e a digitação também desses manuscritos, para que a gente pudesse trabalhar, elaborar pesquisa, trabalhos, enfim. E foi grande a surpresa, né, porque, na verdade, nós nos deparamos com uma quantidade, assim, muitíssimo maior do que aquela que veio a redundar no quarto de despejo, que é, na verdade, a obra que tornou Carolina famosa, assim, no mundo inteiro, né, a mesma que recebeu traduções em mais de 40 países, em cerca de mais de uma dezena de línguas. Então, na verdade, o meu trabalho tem sido o de, ao olhar para esses manuscritos, né, pensar num cotejo entre o quarto de despejo em si e os manuscritos, que, na verdade, com a sua abundância, né, vem mostrar o tamanho, na verdade, de um interdito. Eu achei que interdito seria, assim, uma boa categoria para se trabalhar dentro da psicanálise do próprio direito também, um interdito em que Carolina referencia a própria escrita, então tem uma série de passagens como as que eu trouxe para ilustrar hoje aqui, em que ela faz, né, se utiliza da metalinguagem, referenciando a própria escrita diarística e a escrita não diarística e não documental, que é composta de, enfim, poemas, muitos dos quais já tiveram uma única edição nos anos 90, que é a antologia pessoal de Carolina Maria de Jesus, depois nunca mais foram republicados, 3 peças teatrais, 5 romances, mais um livro de provérbios e pensamentos, e mais todo esse material caudaloso, que é justamente o material diarístico do qual o quarto de despejo foi extraído. Na primeira mesa, a professora Luciene comentou sobre as primeiras páginas do quarto de despejo, e a segunda, quando ela disse que ela fez uma reforma em si, que é quando, na verdade, ela e o Aldalho Dantas, o editor, se conhecem, e ele passa a pedir que ela produza esses manuscritos. O professor Bomeri, que é historiador e foi um dos primeiros, na verdade, né, a fazer as publicações desses manuscritos inéditos da Carolina Maria de Jesus, inclusive referencia essa primeira parte, que era já existente quando do encontro deles, como a parte espontânea, porque, na verdade, eram escritos que não eram, sobre os quais não havia qualquer demanda. E a parte seguinte, que é essa que se encontra nos manuscritos e de onde ele extraiu
e editou aquilo que constitui a segunda parte do quarto despejo, a parte provocada, que foi aquela que na verdade já foi demandada pelos editores. Eu vou fazer um misto de improviso com leitura, só para não me perder, e começo então a mostrar uma primeira citação aqui, duas citações que me servem de epígrafe. Eu não estou encontrando o modo de passagem. Sim. A primeira passagem é de 3 de junho de 60, a segunda de 27 de junho de 60, portanto, elas têm registros de apenas 2 meses antes da publicação do quarto despejo, que foi em agosto de 1960. Na primeira, nós temos o seguinte: falamos, a Carolina e o senhor Gilnério, que era o ilustrador do quarto despejo, do Aldário. Ele elogiou que está como uma parte do nosso livro, que ele está lendo alguns trechos. Eu disse-lhe que estou concluindo uns romances que iniciei há tempos. Aconselhou-me para escrever ao diário, que é um estilo que agrada. 3 de junho, e na segunda, para dizer a verdade, tenho nojo deste diário. Não são poucas as passagens em seus manuscritos inéditos onde Carolina Maria de Jesus reitera sua dedicação à escrita não diarística, seja ela em forma de romance, como sugerido na primeira passagem, ou de peças, poemas, além de pensamentos, provérbios e canções também. Ela editou com recursos próprios um LP, e está disponível no YouTube, também na internet. Vocês podem pegar um LP com modinhas, valsas e sambas, machiches. As citações expõem não somente a concorrência entre gêneros diferentes na produção da escritora, mas ainda a percepção de que a escrita diarística exerce apelo maior sobre seus editores e, consequentemente, sobre o público leitor da década desenvolvimentista. Dá-nos uma noção do caloroso acolhimento por parte do mercado editorial do gênero documental no país, calçado ainda numa longa tradição naturalista, né? Quer dizer, as condições editoriais, as condições de público também, e dada a nossa tradição literária, né, o gênero diarístico, né, era um gênero para o qual já havia um acolhimento assim, bastante grande no momento em que os editores lançam então o quarto despejo, preparando inclusive o lançamento do quarto despejo durante 2 anos, de 58 a 60, né, com chamadas em revistas, com trechos também publicados, né. A esse respeito, vale ainda ressaltar que, embora a sequência de diários intitulando a produção da escritora Diário de uma Favelada e Diário de uma Ex-Favelada, que é o segundo livro de 1961, na Casa de Alvenaria, né? E depois Diário de Petita, que na verdade é um livro póstumo, né? Possa visar a continuada celebração do primeiro livro. Mal se consegue se aproximar nos 2 últimos do sucesso atingido pelo primeiro em território nacional. Quer dizer, o primeiro e o único livro que foi realmente um sucesso foi o Quarto de Despejo, embora os próprios títulos sugiram que se visava uma sequência, né, uma produção em série aí de diários. O próprio Diário de Petita, publicado em 86, ele não tem a forma diarística, ele não tem entradas, ele não tem registros, e ele, na verdade, vem a ser uma publicação póstuma, evidentemente, mas traduzido de um original francês, que, por sua vez, foi a tradução dos originais que a Carolina mandou para a editora na França, originais esses que se perderam. Existe uma parte que está no Instituto Moreira Salles que a gente pode identificar como tendo sido
fundamental ali para a construção do Diário de Bitita, embora não podemos jurar que realmente foi uma cópia que Carolina mandou para as editoras francesas. Na verdade, apesar do título, o Diário de Bitita nem sequer se configura como um diário estrito sensu, mas ao contrário, se constitui como uma narrativa memorialística, como quer o historiador Gomery, cumprindo, cito, o papel oficializador de uma memória que corresponderia à intenção mistificadora de Carolina. Afastado do primeiro registro da epígrafe apenas por alguns dias dentro do mesmo mês, o segundo registro ainda sugere que, por momentos, não tenha sido pacífico o processo de composição de Quarto de Despejo, há 2 meses apenas de vir à luz depois de uma incubação editorial de 2 anos. Sem dúvida, uma longa espera para quem vive em condições precárias de vida no aguardo de um evento salvacionista, como a publicação de um livro. Tudo isso torna óbvias as razões para aquele desabafo. Tenho nojo deste diário. Observemos o concurso ainda entre o drama diário da sobrevivência e a escrita espontânea de Carolina nos casos a seguir, ironicamente redundando em 2 dramas também. Aí também é um trecho de um diário está trocado aqui, na verdade é 23 de junho de 60, quer dizer, mais ou menos a mesma época em que ela referencia um romance em andamento e o próprio Quarto de Despejo, né, em vias de vir à luz, ela também organizava já 2 peças teatrais. Choveu a noite toda, molhou a cama. Tive que levantar e introduzir umas tábuas no meio das latas para impedir as goteiras. Eu estou ansiosa para normalizar a minha vida. Quero trabalhar, não sei ficar inativa. Fiz arroz e feijão. Está chovendo. Passei o dia escrevendo um drama. A senhora perdeu o direito. Que lamaceiro horrível. A segunda peça, Obrigado, Senhor Vigário, ganha ainda referência no mês seguinte, julho de 1960, um mês antes apenas da publicação do best-seller. Disse para a dona Celestina que não tenho tempo de lavar as roupas bem lavadas porque preciso escrever. O que está escrevendo? Drama. Como é o nome do drama? Obrigado, Senhor Vigário. Aí a gente tem, inclusive, uma comparação, né, entre a escrita dela, que o Luciene também apontou, para a qual o Luciene apontou na segunda mesa de manhã, né, como cara a questão da escrita para Carolina de Jesus, quando ela, na verdade, escreve sob encomenda os diários, mas produz uma série de outros gêneros, né, que não estão encomendados e para os quais, por exemplo, não há aparentemente nenhum interesse dos editores em publicar. Uma contabilidade rápida, portanto, expõe um romance, 2 peças em andamento às vésperas da publicação de Quarto de Despejo. Para alguém como Carolina, cuja leitura e escrita pródigas traduziam um mergulho espontâneo no que lhe era mais caro, a demanda por cada vez mais páginas de diários por encomenda transtorna, para se dizer o mínimo, o estado de sua aparente comunhão com seus desejos. Seu processo criativo e índole estética são registrados ainda de forma generalizada, se observarmos a frequência com que a escritora estetiza situações ou figuras que lhe atravessam o caminho. Na passagem em que ela e Bibi Ferreira, viva até hoje, né, se conhecem, a escritora comenta: olhando-a, eu idealizava uma peça para ela. Já havia pensado na peça e relatado o argumento ao Audário. Prossegue ainda a observar um dos jornalistas da redação. Cito: o Dr. Lélio estava sentado sozinho na sua escrivaninha. Ele tem o perfil de Olavo Bilac. Cumprimentei-lhe. Fecho citação.
Com efeito, Elzira Perpétua já se debruçou sobre a natureza das alterações editoriais, dentre as quais podemos observar o empobrecimento do lirismo da escritora, ou mesmo o empobrecimento de sua erudição. Eles saltam aos olhos nos seguintes trechos suprimidos de Quarto de Despejo. Essa citação está aqui, vem do livro da Perpétua, que estudou alguns cadernos específicos de Carolina Maria de Jesus. Então, o que está em vermelho, eu dei destaque especial, é o que, na verdade, não consta de Quarto de Despejo. Quando eu comecei a escrever, ouvi vozes alteradas. Faz tanto tempo que não há briga na favela, uns 15 dias, pensei até que os favelados estavam lendo Sócrates, o homem que não gostava de polêmica. Ele dizia que pode-se realizar uma assembleia e resolver os problemas com palavras. Era Odete e o seu esposo, que estão separados. Brigavam porque ele trouxe outra mulher no carro que ele trabalha. Então, nesse caso aí, o Quarto de Despejo salta da primeira linha favela para Herodete, onde a gente percebe, na verdade, um investimento mais descritivo dela a respeito dos seus arredores, mas não exatamente a reflexão que ela faz a respeito da Assembleia e de Sócrates, inclusive, né? E ainda em colchetes, a seguinte elisão editorial nessa outra passagem. Desculpem, na verdade, eu pulei um slide, mas eu vou ler aqui. Fitei o espaço com sua cor azulada e as nuvens girando em direção ao poente. O sol, com seus reflexos cor de ouro, estava cálido, e eu comecei a transpirar. Dei graças a Deus quando a brisa surgiu para arrefecer um pouco. Fitava as aves que deslizavam no espaço como se fossem impelidas pela viração. Todo esse trecho também ele foi elidido do Quarto de Despejo e é um trecho assim, um trecho onde ela também comenta e expressa um lirismo bastante acentuado em relação à natureza. Na perspectiva relativa aos afetos da escritora, durante o período em que se relaciona com os editores de 58 a 61, podemos assinalar a brusca mudança do tempo do desejo para o tempo da mercadoria, a começar pela própria ausência do relógio no primeiro momento, quando ela diz, aspas, eu não tenho relógio, despertei às 7 horas da manhã, fiz café e o João foi comprar o pão e preparar-se para ir à escola. Eu estou confusa. Essa é uma citação de junho de 1960. Até o momento em que o jornal, portanto, nesse momento ela trabalha, ela está confusa, mas ela não tem relógio ainda, passando então para o momento em que jornal, jornalismo e jornalistas se figuram como expoentes de um processo de acelerada reificação e aceleração da vida. Agora vem um diálogo entre ela e um repórter que tinha ido entrevistá-la. Eu mostrava os livros para o repórter e João disse-nos, olha eu aqui, indicou Os Miseráveis. João era o filho mais velho dela. É que eu digo que ele é miserável e avarento. O repórter despediu-se dizendo que tem hora para entregar o serviço. O seu nome para o diário, senão o aldário repreende-me. José Roberto Pena. O senhor está estudando? Parece médico. O jornal não me dá tempo. Tratada ela própria como repórter pelo editor, Carolina se alça a observadora participante da mídia, ainda que por vezes desconfortavelmente assistindo ao seu próprio destino que escapa-lhe do controle. A respeito dos efeitos da flagrante presença midiática sobre a escrita de Carolina, deve-se ainda sublinhar
a emergência de um formato dialógico por meio do qual a escritora encena como uma personagem o faria num palco, diante das câmeras, uma troca com um público ou um patrocinador presumidos, ausentes no momento da escrita ou da fala. Esquentei a comida e dei aos filhos e fui comprar gêneros no empório do japonês na Avenida Tiradentes. Eles vendem mais barato. Mas o povo dava-me os parabéns. Quando passo perto de um ônibus, ouço: olha a mulher que escreve! E os ônibus diminuem a marcha para os passageiros olhar-me. Aos motoristas, o meu agradecimento. Aqui também é uma parte inédita que não está no quarto despejo. A incorporação, portanto, da segunda pessoa do diálogo imaginário ganha tônus adicional em sua escrita quando se trata daquele ou daquela que, de fato, integra o circuito midiático, como os intelectuais ou os seus próprios patrocinadores. Quando iniciou o programa, eu fui para o palco, entre as meninas que iam tocar seleções de Dolores. A plateia estava lotada. Quando o senhor Durval anunciou-me, eu entrei no palco. Ele disse que eu sou a maior revelação literária. Ele entregou-me uma caneta de ouro, presente dos produtos Que Bom. Aos produtos Que Bom, o meu eterno agradecimento. Eu sou fã número 1 dos sorvetes Que Bom. É bem feito, não faz mal a ninguém, a massa é finíssima, duplamente filtrada. Também aqui é manuscrito inédito, né? Percebe-se na passagem não só o agradecimento a Que Bom, mas um segmento comercial incorporado à fala de Carolina. Segue ainda em sequência o efeito espetacular da fama quando a escritora acrescenta: quando eu ganhei a caneta, pensei, vou guardá-la, vou estreá-la quando assinar o prêmio Nobel. Quem sabe ganho aquele prêmio. Fecha aspas. A passagem do anonimato para a fama, preservadas ainda as condições adversas de sua vida como moradora da favela do Canindé, não pode senão gerar-lhe percepções antagônicas relativas aos seus editores, já nos momentos que antecedem a publicação de Quarto Despejo. A passagem seguinte é constante e flagrante, com uma passagem epigrafada, a expressão da náusea gerada pela demanda dos diários. Estou no mundo das estrelas luminosas, o mundo que o Audálio reformou para mim. O mundo era negro, ficou névio, igual às nuvens que vagueiam no espaço. Era amarume, transformou-se em mel. Era silício, agora é aveludado. Eu vivia chorando, mas o Audálio está vedando tudo que afligia-me. Tenho a impressão que o Audálio veio do céu, acondicionado num estojo de plumas, com um cortejo de anjos acompanhando. Cada anjo conduzia uma vela de ouro. As chamas das velas tinham o brilho dos diamantes. O dia que o Audálio nasceu, quem estava predominando era a deusa Bondade, sua protetora. Por isso, ele é bom. A coexistência de sentimentos mistos, cito, tem dia que eu adoro o Audálio, tem dia que xingo de tudo, carrasco, dominador, etc., fecha a citação, vai cedendo lugar ao desgosto generalizado e preponderante da escritora quanto aos editores, principalmente porque, percebemos, se chocam as imagens de favelada e ex-favelada calculadas pelos editores e a liberdade sem freios desejada por Carolina Maria de Jesus. Suas contrariedades não se restringem, portanto, somente ao tempo de seu constrangimento à favela do Canindé ou até a publicação demorada de Quarto de Despejo, mas estendem-se para além da estreia gloriosa da escritora e de sua mudança de bairro, até o rompimento
definitivo, declaradamente manifesto, em 1962, ano seguinte ao da publicação de Casa de Alvenaria. Obrigada. Reiteradamente são expostas em termos como os seguintes: com o dinheiro que o senhor Audálio Dantas, comprou a casa em 1960, é a casa que ela, na verdade, passou a habitar quando ela saiu da favela do Canindé. Comprava-se uma grande extensão de terras, mas o senhor Audálio Dantas queria me dominar. Não gostei, principiei a reagir. Não nasci na época da escravidão. Eu não tinha direito de fazer nada que o senhor Dantas disseminava-me. Uma noite, ele chegou na minha casa e criticou-me porque eu coloquei vários quadros nas paredes. Obrigou-me a retirar, aludindo que a minha casa estaria antiquada, parecendo galeria. Retirei os quadros em silêncio, mas xingando o senhor Dantas mentalmente. Quando vesti uma saia japonesa, ele criticou, dizendo que eu deveria ser mais simples no vestir. Tudo que eu fazia, ele observaria, e assim minha admiração por ele ia arrefecendo. Portanto, como podemos ver, palavra, cenário e figurino são elementos constitutivos de uma personagem, né? No eco, ainda bom meio, são ingredientes do processo de mitificação de Carolina Maria de Jesus. O sucesso nacional e internacional, até então, nunca vistos. A imagem da favelada Carolina Maria de Jesus, lançada pela Francisco Alves, se insere num cenário naturalista, literalmente reconstituído numa vitrine no dia do lançamento do best-seller. Cito, então, Carolina referenciando a preparação da vitrine. Preparei umas latas para o Audálio preparar a vitrine, demonstrando um quarto de despejo. O João foi levar os vasilhames para o Audálio preparar a vitrine para o meu livro. E mais adiante, ela referencia ainda: vai levar um pouco de terra para pôr na vitrine, terra que as faveladas passam na peneira para aproveitar os feijões que estão misturados com a terra. É a fome, para demonstrar o terror do custo de vida. Fecha aspas. Como rezam seus registros diarísticos, cito: o Audálio disse-me que escritor não pode ser cantor. Fecha aspas. Ou seja, a imagem composta para Carolina, qual seja a de escritora favelada, expressão gritante das margens sociais, figura-se incompatível com qualquer outra pincelada reveladora de seus desejos paradoxais, que exponham sua humanidade de forma mais plena. Forjada de maneira dispar daquela procedente de seus editores, a personagem autorretratada por Carolina literalmente enverga figurinos com plumas, brilhos e lâmpadas que, se aparentemente se destinam a ocasiões e espaços próprios como o teatro ou o carnaval, acabam por ocupar até mesmo aqueles postos mais inusitados como a igreja, que é o que a gente vai ver agora quando ela conta que foi convidada para declamar um de seus poemas na igreja e foi com o figurino que nós vamos ver. Trabalhei o dia todo. A Ivete veio convidar-me para ir ao teatro da igreja com o meu vestido elétrico. Prometi ir. Quando cheguei à igreja, entramos pelos fundos. Eu estava cansada, não aguentava a dor na perna e o sono. Pensava na confusão de minha vida. Faz 9 meses que deixei a favela, para mim representa 9.000 anos. A Maria do Carmo ia levando a minha sacola com o vestido elétrico. Fui preparar o meu vestido, ligar para ver se acendia. As personagens que iam tomar parte na peça circulavam trocando seus vestidos normais por trajes exóticos. Os pretos só usavam calças e o tronco nu, e o chapéu de palha, trajes que simbolizavam o passado. Eu iniciei o espetáculo declamando As Noivas de Maio, que é um de seus poemas, que eu também peguei um trechinho para mostrar para vocês.
agradeci o convite para participar da festa. Estava presente algumas pessoas de minha terra, que focou olhando-me como se eu fosse o Gagarin soviético. Saí do palco, fui desligar o vestido, retirar lâmpada por lâmpada. Tem hora que eu tenho pavor de ter inventado esses vestidos complicados. Percebamos que no texto grifado há um flagrante contraste entre a representação do negro no imaginário teatral da época e a liberdade com que Carolina rejeita tais representações e governa fantasiosamente sua performance de vedete, como se pode vislumbrar também na seguinte imagem. Esse vestido, na verdade, foi confeccionado pelos estudantes em iniciação, alguns dos estudantes em iniciação científica que estão trabalhando com os manuscritos da Carolina Maria de Jesus. Não há exatamente nem nunca houve, que se saiba, que eu pelo menos saiba, uma fotografia desse vestido, somente a descrição de Carolina. Então, a partir da descrição, eles confeccionaram o vestido, mas há essa fotografia, que é uma fotografia de uma outra fantasia de Carolina Maria de Jesus, que é a fantasia de Galinha d'Angola, em que ela bordou, na verdade, esse vestido e o chapéu também, e fez uma mini Galinha d'Angola para a filha dela, que está sentadinha ali em cima, a Vera Eunice, bordou com penas de Galinha d'Angola, assim, desde a barra até o chapéu também. Portanto, é no mínimo exuberante o choque ideológico entre o figurino exibido por Carolina para a ocasião de sua declamação e o conservadorismo de gênero dos versos de Noivas de Maio, matéria segura para outra discussão, mas já sugestiva nos trechos a seguir. Somente para nós termos uma ideia do que ela declamava quando envergava aquele figurino, a parte em vermelho, eu acho que nos dá uma ideia. Trate bem o teu marido com toda a dedicação, não o deixes aborrecido, não lhe faças ingratidão. Se teu marido falar, não lhe custa obedecer. A mulher que quer predominar como se fosse uma imperatriz, estas desfazem o seu lar, não deixam o homem feliz. Com efeito, se a índole estética de Carolina Maria de Jesus se deixa flagrar já em seus trechos diarísticos de natureza documental, assim como em práticas alternativas de vivenciar seu cotidiano, não se pode deixar de atentar com especial ênfase para sua escrita teatral stricto sensu. Sua sensibilidade acentuada para o domínio de cena revela não só uma dramaturga sensível aos códigos das radionovelas da época, que acompanhava com assiduidade, mas, sobretudo, uma diretora em pleno comando da mise-en-scène, para onde faz convergir personagens, adereços, figurinos, diálogos e sonoplastia. O trecho seguinte da peça Obrigado, Seu Vigário nos permite um relance da conjugação de tais elementos. É um trechinho mínimo, mas em que nós temos 15 anos depois, Dona Helena está sentada lendo uma revista. A sala é amobiliada com luxo, tapetes e uns quadros nas paredes. Em cena, Helena, que toca uma campainha, tem uma direção de cena chamando a criada, que é a Clara Ruiz, que entra usando trajes de criada. Os cabelos trançados, as tranças caem pelas costas e tamanco nos pés. Então, tudo isso é, na verdade, uma direção de cena onde ela dispõe sobre o figurino, a sonoplastia, os adereços, não é? E por aí afora. Seu trabalho com ritmos diversos imprimidos ao timing de seus personagens em cena é notável. São constantes as entradas e saídas do elenco, seus movimentos na ocupação do proscênio e dos fundos do palco e as alterações de entonação demarcadas por direções de cena. Registram-se ainda culminâncias dramáticas que incluem uma cena de valsa, uma ressurreição em um necrotério, na peça Senhora Perdeu o Direito, ou até um duelo de esgrima, ouvido nos bastidores na melhor das tradições de gênero capa-espada, na peça Se Eu Soubesse. Ressalta-se ainda a veia cômica da escritora em seu repertório melodramático.
Ao tornar aparentes os códigos de gênero melodramático, suas peças ainda exibem autocrítica em tradução vigorosa das dimensões caras às transmissões do radioteatro. Concluindo, eu espero realmente que essas amostras apresentadas desse material diarístico e não diarístico, não publicados ainda, tenham sido capazes de demonstrar uma caracterização mais densa de Carolina Maria de Jesus, mulher negra e escritora, celebrada meteoricamente no Brasil nos primeiros anos da década de 60, mas com reputação internacional desenvolvida aos nossos dias. Brilhante e coerentemente construído na sua edição de uma persona marginalizada, Quarto de Despejo apaga a densidade de Carolina Maria de Jesus ao lhe furtar dimensões mais agônicas, contraditórias e incabíveis dentro dos limites esperados da retratação da miséria. Considerados ainda os fatores macropolíticos do início da década de 1960, que passam a dividir a atenção do mercado editorial, é flagrante também como a edição do best-seller passa a se ostentar como representação única e definitiva da escritora, malgrado o próprio material publicado em seguida, como Casa de Alvenaria, de 61, e Diário de Bitita, de 86, esse último já póstumamente. As diversas camadas de interditos à sua produção e ao seu estar no mundo se estendem do plano mais pessoal e íntimo, como os limites impostos ao seu modo de vestir ou a organização e decoração de sua nova casa de alvenaria, ao plano mais propriamente social, em que gênero pode ser compreendido em sua face literária ou sexual. Ou seja, não se pode publicar o que é não documental. O mercado editorial da década de 1960 celebra retratos fiéis das alteridades marginalizadas, entre aspas, retratos fiéis. A escritora favelada se afigura oportuna, pois tal e qual um repórter, nos termos de seu editor, se expõe como espetáculo ambulante das distorções sociais do desenvolvimentismo. O exercício de sua fantasia e delírio, forjados por sua imaginação criativa em um volume notável de gêneros literários, se e quando considerados, são rejeitados antes mesmo de examinados, com base em argumentos calcados na carência de sua produção. Faltam-lhes literariedade, escolaridade e outros ingredientes caros à crítica elitista. No entanto, percebe-se que essa estrela solitária desafiou incontáveis códigos sociais e acadêmicos vigentes e pode contribuir para a releitura da história literária brasileira, em que pese sua adoção de códigos de produção estética em ampla circulação pela indústria cultural. Muito obrigada.